paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Jó. E hoje vamos meditar no capítulo 26, versículos 1 até o versículo 6, que nos diz assim: Jó, porém, respondeu e disse: Como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente lhe fizeste saber a causa assim como era, para que proferisse palavras? E de quem é o espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O inferno está nu perante ele e não há coberta para a sua perdição. Meus queridos, chegamos ao capítulo 26 do livro de Jó, e aqui Jó vai fazer uma defesa acerca da sua sinceridade diante do Senhor. Antes, ele vai reconhecer a grandeza e a soberania do Senhor. Ele começa nesse capítulo e vai concluir no capítulo seguinte, no 27. Olha só que interessante o que Jó vai declarar aqui. Ele vai dizer aos seus amigos: Jó, porém, respondeu e disse: Como ajudaste aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Como aconselhaste aquele que não tinha sabedoria e plenamente fizeste saber a causa assim como era? Para quem proferiste palavras? Jó está perguntando para os seus amigos: Para quem proferiste palavras? E de quem é o Espírito que saiu de ti? De quem é o Espírito que saiu de ti? Jó está colocando os seus amigos para pensar, porque até aquele momento eles estavam com Jó. Nenhuma palavra de consolação eles haviam dado a Jó. Eles apenas o estavam acusando de que aquela situação em que Jó estava era por causa de um pecado que ele não havia confessado, que ele estava ocultando diante do Senhor. Então Jó vai declarar como é que ele via o Senhor na sua soberania. Ele vai dizer: olha, os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. Ele vai declarar: olha, o inferno está nu perante ele. Ou seja, quando Jó fala do inferno, ele está comparando-o ao Seol, e todas as referências bíblicas apontam para este lugar como algo que está embaixo, como se estivesse ocultado por esta terra natural que nós vemos. Então Jó declara que ainda esse lugar que está ocultado na terra, que nós não temos capacidade de ver, de observá-lo, de ver, de contemplá-lo, mas Jó está dizendo: diante dos olhos do Senhor, ele está nu. Ou seja, uma pessoa que está vestida com uma veste como essa que eu estou vestido aqui, diante do Senhor, eu estou como se eu estivesse sem elas, porque o Senhor contempla todas as coisas. Os olhos do Senhor não limitam-se pelo tecido da roupa que eu estou vestido. Assim, Jó está dizendo que, ainda que o inferno está encoberto pelos nossos olhos, ele é nu, ou seja, ele é latente, Deus consegue enxergá-lo como se nada o estivesse ocultando, porque não há limite para os olhos do Senhor. E ele então continua declarando acerca da soberania e do poder de Deus. Ele vai dizer assim: olha,
O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Jó, é nesse livro considerado um dos mais antigos do Antigo Testamento, sem nenhum conhecimento de ciência como a que nós temos nos dias atuais, declara que ele suspende a terra sobre o nada. Ou seja, não existe um fundamento que os nossos olhos podem contemplar onde a terra está estabelecida. Quando nós vamos olhar aquele globo que representa a terra, quando nós estamos estudando na escola, que eles vão colocar para que seja visível ali o movimento da terra, que seja visível ali os países em volta do globo. Aquele globo que é criado pelo homem é sustentado por uma superfície que fica geralmente em um ou dois lados, onde ele vai ficar girando. Mas Jó está dizendo assim que a terra, que é essa que nós estamos sobre ela, o Senhor, Ele colocou ela sobre o nada. Ou seja, ela é sustentada por uma ordem divina. O Senhor deu uma ordem e a terra é sustentada. Então, meus queridos, Jó, ele vai mostrar aqui ainda muitas outras coisas que representam aqui a grandeza e a soberania de Deus. Jó vai declarar que Deus estabeleceu um limite para as águas do oceano. Olha só o versículo seguinte: prende as águas em densas nuvens, e a nuvem não se rasga debaixo delas. Aleluia! Jó está dizendo assim, olha, quando vai acontecer a chuva, a nuvem, ela segura as águas. Ela segura as águas, ela fica carregada de água, mas ela não se rasga, não se rebenta. Porque se você colocar num saco plástico, por exemplo, águas, ele vai se enchendo, vai se enchendo, vai se enchendo, de repente ele não suporta o peso e se rasga e toda a água se derrama. Mas Jó está dizendo assim, olha, as nuvens, elas seguram, retêm as águas e só libera quando o Senhor determina que a chuva caia sobre a terra, que a chuva caia sobre a minha e a sua vida. Jó está mostrando o poder e a grandeza do Senhor. E vai dizer no versículo 10, marcou um limite à superfície das águas em redor, falando daquilo que Deus delimitou no mar. Ou seja, as águas, o mar, o oceano, ele recebe as águas de todos os rios que existem no mundo, caem sobre os oceanos. Mas quando um homem, ele vai em qualquer parte de um rio que está correndo, ele faz uma barreira, logo aquele rio começa a se encher, forma um grande lago, e se ele não colocar saída para aquela água, aquele rio ele vai transbordar, vai arrebentar com tudo. Mas Jó está dizendo assim, olha, Deus colocou um limite para as águas e ela não vai ultrapassar. Ou seja, todos os rios que você imaginar que existem no mundo, por pequeno ou maior que seja, vai desaguar no mar. Mas Deus estabeleceu um limite. Ele não vai ultrapassar. Ou seja, diferente de um lago, quando o homem ele coloca uma barreira para as águas, que ele começa a criar toda aquela inundação ali na sua proximidade, e se o homem não criar uma saída, a água vai arrebentar com toda aquela barreira, a barreira que Deus colocou. Nada nem ninguém pode impedir que ela seque aquilo que Deus determinou. Esse é o Deus que Jó conhecia. E era diante desse Deus que Jó estava fazendo a sua defesa. Então, meus queridos, Jó começa uma introdução da sua defesa, da sua fé, da sua convicção, nesse capítulo 26, dizendo que ele, até aquele momento, não havia recebido uma palavra de consolo dos seus amigos. Ele estava observando que havia um espírito neles
e ele estava indagando-os de onde havia vindo aquele espírito, porque Jó estava declarando que certamente não procedia do Senhor. Ele começa então a mostrar o poder e a grandeza de Deus. Amém? No próximo capítulo nós vamos ver Jó então fazendo a sua defesa, reconhecendo que ele tinha convicção da sua sinceridade. Isso veremos lá. Eu lhe espero. Amém? Deus abençoe você. Obrigado pela sua companhia. Continue nos acompanhando. Eu te espero em nossa próxima reflexão bíblica. Um grande abraço. Até breve.